Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, escolha das provas, relações de além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, lembranças da existência corporal, comemoração dos mortos, funerais. Espíritos errantes. Questão 223. A alma se reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Algumas vezes imediatamente, porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, a matéria corporal sendo menos grosseira. O espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades do espírito. Seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcidos. Questão 224. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado errante, que pode se prolongar por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, para recomeçar uma existência que sirva de purificação das suas existências procedentes. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, há também para os quais é uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuar estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Questão 225. A erraticidade, por si mesma, é um sinal de inferioridade nos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Questão 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Questão 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não fazem do mesmo modo que nós. Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorreram, ouvem as palavras dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados do que eles, e isto lhes dá ideia que não tinham. Questão 228. Os espíritos conservam alguma das paixões humanas? Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam os do bem, mas os espíritos inferiores as conservam. De outra forma, seriam da primeira ordem. Questão 229. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes?
tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, em o deixando, perdem esse defeito? Depois de sua partida daqui, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e lhes deixa todas essas coisas más, porque o espírito não está inteiramente despreendido. Só por momentos entrevê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Questão 230. O espírito progride no estado errante? Pode-se melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em práticas as novas ideias que adquiriu. Questão 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos segundo seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É então que procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido se reencarnar à sua vontade, e isto é, então, uma punição. Questão 232. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Conforme, quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isto, completamente liberto da matéria, e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele não se tenha elevado. E está aí o objetivo ao qual deve tender. Sem isso, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas então aí está como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e o poder habitar mais tarde. Questão 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Mundos transitórios. Questão 234. Existem, como foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que os podem alcançar, e neles gozam de um bem-estar maior ou menor. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para vir onde devem ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha, à espera de refazerem as forças, a fim de alcançarem o seu destino. Questão 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente, aqueles que se reúnem assim, e fazem com que o objetivo de se instruir e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição que os eleitos conseguem. Questão 236. Os mundos transitórios, por sua natureza especial,
são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, sua posição é apenas temporária. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais? Não, sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Esta esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais de belezas naturais. Uma vez que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra estará um dia entre eles? Já esteve. Em que época? Durante a sua formação.